é essa ligação que tu tem com a Água Santa. Já subiu com o clube 4 vezes, né? O pessoal até... Existe uma matéria que, agora, quando o Água Santa foi vice-campeão paulista, né? A gente às vezes esquece, porque só um time vai ganhar, né? Voltando ao assunto que a gente falou antes, só um time vai ganhar, os outros vão ficar em segunda, em terceira e outras posições, mas existe todo um trabalho que foi feito que a gente precisa levar isso em consideração, né? Nem sempre só o cara que levanta o troféu é um vencedor. Existem várias histórias de vencedores durante o processo e o final do campeonato. E conta-se a seguinte, que a história do Água Santa com o vice-campeonato paulista, ela não seria se não tivesse acontecido a passagem de Márcio Ribeiro por toda a trajetória que fez do Água Santa, né? O Água Santa, na realidade, depois de algumas passagens por muitos clubes, né? Eu trabalhei nos 2 de Ribeirão, trabalhei 3 vezes no 15, 4, 5 vezes no Taubaté, Português de Esportes. América, eu acho que eu trabalhei umas 5, 6 vezes. E quando aconteceu o Água Santa, foi na realidade, era apenas a gente estava fazendo uma reunião para ajudá-los, né? Para montar uma equipe, como se iniciaria um futebol profissional. E dessa reunião surgiu o convite para que eu assumisse e pegasse a equipe, né? Eu tinha um contrato para cumprir com o Comercial de Ribeirão, na Série A2. E financeiramente, eles cobriram a proposta do Comercial, uma equipe amadora, que ia iniciar no futebol profissional. E a gente resolveu encarar mais por curiosidade, né? Por estar muito tempo no futebol. E, na realidade, aconteceu o que ninguém jamais imaginava. Acho que na América do Sul foi a primeira vez que teve uma sequência, né, de 3 acessos seguidos, B1 a 3, A3 a 2, A2 a 1. Né? Caramba, então foi um negócio que aí acabou marcando, né? Porque você passa a fazer parte daquela sociedade, né? Diadema, o Inamar, onde é alojado o Água Santa, ele é uma comunidade, né? Praticamente uma favela de discernimento armado, com um campo no meio, onde só a criminalidade prevalecia. E quando a gente chegou, era difícil, sempre foi difícil. Mas a gente foi implantando o futebol profissional, tinha um aporte financeiro muito bom, né? Isso ajudou muito. E a gente até acabamos depois recebendo lá o título de cidadão diademense por ter transformado em Diadema, numa cidade das mais perigosas do Brasil em termos de criminalidade, por uma cidade conhecida pelo futebol. Então acabou marcando também a minha carreira, porque acho que o Água Santa tem 230 partidas, acho que 180 comigo, 180 e poucos comigo. Então você acaba... Caramba, então, é uma história que acabou sendo talvez uma das mais importantes da minha carreira como treinador. É, legal. E falam muito daquela superstição sua de um tênis branco que você sempre usava aí. Não tinha já isso? Ficava sentado num lugar, parece. Tem umas superstição assim do Márcio, não tem? Não, a gente tinha muita coisa, porque que nem aqui, por exemplo, eu fui... A situação aqui esses dias atrás estava muito boa, complicada. E no jogo contra... Não me lembro que jogo que foi, nós jogamos aqui. Eu fui de paletó. Um paletó preto. Antigo, velho, e nós ganhamos o jogo. Eu só vou com ele agora. Agora. Mantém o paletó, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Então a gente tem essas coisas de usar a mesma roupa sempre. E o tênis branco foi em 2019, nós tínhamos a equipe, talvez tenha sido a melhor equipe que o Água Santa montou, né? Uma folha também muito alta, né? Uma folha que o Água Santa entrou na competição em 2019, como entrou Novo Horizontino e Ponte este ano. Sabia-se que praticamente os dois subiriam. O Água Santa naquele ano montou, sabendo que dificilmente escaparia de chegar à primeira divisão. Nós montamos uma equipe fantástica. Nós, na 9ª rodada, nós já éramos o primeiro colocado geral, faltando 6 rodadas. Caramba. Né? Então, e eu usava o mesmo tênis. E o tênis rasgou. Aí o Luizão, que depois veio jogar aqui no Mirassol, acho que quando retrasado, zagueiro, era meu capitão. O Luizão tinha vindo do Cruzeiro. Pô, chefe, e agora? Eu falei, agora nós vamos colar ele, né? Aí nós passamos o Super Bonde e colamos. Eles brincavam muito comigo, porque quando a gente entrava para treinar, o banco da Água Santa era o que fica do lado do Bandeira. A gente sentava no banco oposto. Do lado. E quando a gente subiu antecipado, nós tínhamos um jogo, se não me engano, acho que em Taubaté, pelas quartas de finais, da semifinal, e eles sentaram no banco de cá. Eu entrei e voltei.
Pô, o senhor não vai dar tênis, só a hora que eles passarem para outro banco. Aí eles tiveram que passar para outro banco. Mas era mais para brincar, né? E a gente acabou subindo aquele ano de novo, né? Foi o 4º acesso. Caramba. Não, esse lance de superstição é engraçado, né? A gente tem mas todos têm, né? Todos. É uma coisa. O Cuca tinha calça roxa dele lá também, né? Mas por exemplo, eu todos os jogos que eu usei essa calça que eu tô aqui hoje, eu ganhei no América. Eu só uso ela. Pelo amor de Deus, não. Ela vai sozinha pro campo. São coisas que a gente usa até para sua própria motivação, né? Eu tô com 66 há praticamente 50 anos dentro de um campo de futebol, né? Então, você tem que ir arrumando motivos, né? Motivos para você estar no campo. Você sabe que eu falo para você, porque assim, isso é muito doido mesmo. Eu, por exemplo, quando um time vai bater pênalti, por exemplo, eu não deixo nada cruzado, sabe? Tipo, eu não cruzo o pé, não cruzo... Tipo, eu tenho essas coisas, essas neuras também. De não assistir, o meu time vai bater pênalti. Se minha mão estiver cruzada aqui, eu tô dando azar pro meu time. É um negócio maluco mesmo. É coisa de cabeça, Jean. A gente cria um pouco. Cria. Se eu botar essa camisa e eu perder o jogo, ela não vai mais. Tem uma frase muito engraçada. Esse negócio de rede social é muito engraçado. O cara colocou assim, ó, uma história romântica. Ele colocou assim, ó. Quando eu bati o carro, ela tava lá comigo. Quando eu me acidentei de moto, ela tava lá comigo. Quando a grana acabou, ela tava lá comigo. Eu, cara, eu tenho que ser feito. Alguém tá me dando azar pra caramba, tá? Tá me dando muito azar essa mulher, tem que trocar. Era pra ser inspiração. Ela tava lá, guerreiro. O Água Santa foi fantástico, né? O presidente, muito amigo, hoje nós estamos brigados, mas brigados assim, né? Foram 6 anos subsequentes, não tinha como você não discutir, não brigar, né? Sim. Era tudo em cima. Eles viajavam, eu cuidava de tudo praticamente, mas ele falava, né? E surgiu aquela frase: o meu pão só caía com a manteiga para cima. Ele falava isso. Ele tava, se ele empatar hoje, nós mandamos embora. Aí eu ganhava e falava, meu Deus do céu, aquela coisa, né? O dia que nós vamos mandar ele embora, ele ganha, tem que aguentar ele. Aí fomos embora. Não conseguia se livrar. Não conseguia se livrar. É verdade, o Água Santa se destacou, né? Eu tô com 44 anos, cara. Eu escutei algumas coisas do Água Santa, assim, bem longe. Agora que eu comecei, sabe, ver, porque aí se destacou, veio pra elite do futebol e tal. E aí a gente começa a ver. Mas você vê como é que é importante, cara. Muitos clubes que estão, né, em séries lá embaixo, lá que organiza, que faz certinho, vai subindo. É o caso, por exemplo, o Mirassol aqui também é um caso bastante... mas o Mirassol é diferente do Água Santa. O Água Santa nunca teve uma grande administração, ela sempre teve muito dinheiro, muita disposição financeira, né? E que só não causou um dano maior porque era cuidado por mim. Então eu tinha todo... E a gente procurava fazer as coisas certas, né? Então o presidente tinha uma confiança, são 10 donos, extrema, uma confiança extrema. O que eu fizesse estava bom. Diferente, o Mirassol, ele tem uma administração extremamente profissional. O Juninho é um dirigente extremamente capacitado, extremamente honesto. É um cara que ele vende a alma, mas ele paga em dia, ele não deixa faltar. Então, isso é importante. Então, o Mirassol cresceu por causa disso, né? Tem uma administração fantástica. Isso é importante mesmo. Mirassol é um exemplo. Nossa região Novo Horizontino também está indo muito bem, né? Novo Horizontino é outro, né? É o outro mesmo, né? E é uma cidade pequena, né? A gente fala do Novo Horizontino, por exemplo, a gente comenta aqui, cidade pequena, né? É o que a gente brinca, né? Se você pegar os 80 mil de Mirassol e pegar os 60 mil de Novo Horizonte, eu acho que é 60 mil, 70 mil. Se chegar. São 150 mil, né? Os dois na Série B do Brasileiro, aqui com 500, 600 mil, tinha que ter 4 no Brasileiro, né? É um absurdo, né? Então... hoje Novo Horizonte é considerada a menor cidade porque o Tombense não joga em Tombos, né? Porque Tombos é 6 mil habitantes. Então o Tombense joga em Muriaé. Então não é considerada a menor cidade porque joga em outra, né? Caramba! Então é considerado Novo Horizonte a menor cidade. Isso é uma exigência agora, né? Porque eu fui em 2017, foi a minha primeira saída do Água Santa, eu assumi a Portuguesa na Série C e nós fomos em Tombos. É assustador. Tombos é do tamanho da Boa Vista. Porque não, que tamanho da Boa Vista? Menos. Isso, 7 mil habitantes, um baita no estádio, uma estrutura, e a CBF resolveu vetar, né? Porque não tem como você chegar em Tombos. Você não consegue chegar em Tombos de avião. Mas não tem logística, né? Mas porque também, cara, teve muitos times
grandes que caíram. Mas os times que grande, você para ir a Tombos, a Portuguesa demorou 13 horas de São Paulo a Tombos. Caramba. Porque não há avião. Se você desce no Rio, você tem mais 4 horas de viagem até Tombos. Se você vai a Belo Horizonte, são 4 horas até Tombos. Se você vai a Muriaé, são 4 horas até Tombos. Então não tem como. A logística não bate, você entendeu? Diferente de Rio Preto. Rio Preto tem um baita do aeroporto, são rodovias, né? Mas você vê, né? E não temos equipes, na verdade. não tem. Olha, que loucura, né, cara? Mas eu sinto muita saudade, a gente já conversou aqui, mas eu sinto saudade do campeonato que tinha União São João de Arara, 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, Juventus da Moca, esses times todos aí que eram Mojimirim. Pô, União São João de Arara, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas revelou Roberto Carlos, né? Roberto Carlos era de lá? Roberto Carlos é de De lá. União São João de Araras, cara. Tô em dúvida, acho que o time- Veloso também veio de lá, né? Não, né? Veloso não, né? O Veloso é de Araras, ele iniciou lá, né? A última grande campanha do União foi comigo em 2008. Nós tivemos a final da Série A2 com o Santo André. Olha aí. Nós empatamos 1-1. Marcelinho Carioca fez o gol do Santo André e o Marcelo Toscano, que é aqui de Mirassol, casado, inclusive, com a filha da cozinheira, fez o gol do União. Mas foi um jogo fantástico, né? E nós acabamos ficando fora.